Levanta suas mãos. Nós já estamos cantando pedindo o Espírito Santo. Nós queremos que esse fogo arda no nosso coração. Nós queremos que o fogo do Espírito Santo incendeie a nossa alma de amor por Jesus sacramentado. Nós queremos deixar com que o Espírito Santo faça aquilo que Ele mesmo quer realizar e operar em nós nessa manhã de domingo. Espírito Santo, cada um dos que estão aqui, daqueles que necessitam e desejam agora uma porção maior da sua presença, uma porção maior do dom da sua presença. Espírito Santo, aqueles que acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, não importa onde estão, se estão ouvindo a transmissão pelas estradas, viajando, se estão em ambiente de trabalho nesse domingo, se estão em casa, num hospital, numa cadeia pública, onde chegar agora, ó Espírito Santo, a minha voz e a minha súplica, que agora aconteça a graça de um encontro pessoal com Jesus, na força da sua presença, Espírito Santo, com a graça do batismo de fogo, o batismo de avivamento na nossa alma eucarística. Vem, Espírito Santo, vem agora tocar, vem agora realizar a obra, vem agora operar, vem agora, Espírito Santo, segundo a necessidade de cada filho e de cada filha. Foi o próprio Senhor quem inspirou ao coração do apóstolo Paulo, quando disse que o Senhor vem em socorro da nossa fraqueza. Qual é a fraqueza, Espírito Santo? A minha fraqueza, que hoje é necessário que o Senhor me socorra. Qual é a fraqueza desses irmãos e dessas irmãs, que é necessário que o Senhor socorra nessa fraqueza? Se é na luta contra um pecado dominante, um vício, se é uma realidade de uma fraqueza física, de uma doença, se é uma realidade de uma fraqueza emocional e psicológica, no nível de depressão, ansiedade, pânico ou qualquer transtorno psíquico, se é uma fraqueza no campo espiritual, de uma realidade de contaminação, de opressão, de maldição, ou de qualquer outra realidade de enfraquecimento da fé, de esvaziamento da fé, vem Espírito Santo nessa hora, vem agora fortalecer, vem agora ordenar, vem agora fazer, até mesmo estabelecendo na vida desses filhos, dessas filhas, desses amados do Senhor, uma graça especial, de um avivamento na vida de oração, na vida espiritual, de uma constância, de uma disciplina. Faz agora em nós essa obra, faz agora em nós essa obra. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, e Ele ora em nós com gemidos inefáveis. Vai deixando esses gemidos inefáveis brotarem dos seus lábios. Não importa agora se você está dirigindo, vai orando em línguas aonde você estiver, e nos locais que você vai passando. Eu creio que o Espírito Santo vai se movendo e coisas extraordinárias vão acontecendo. Aqui, coisas extraordinárias vão acontecendo com o movimento do Espírito, com o agir do Espírito. Em casa, no hospital, coisas extraordinárias, milagrosas, maravilhas da parte do Senhor acontecem agora pela presença do Espírito Santo. O ânimo, a disposição, a coragem, a alegria, a ousadia. Coloque em nós uma escuta atenta a partir de hoje da Santa Palavra, mas também um gosto, um sabor diferente, um desejo diferente por ouvir a palavra, por conhecer a palavra, por conhecer a doutrina da igreja, por amar a igreja. Coloca no nosso coração esse amor, esse fervor, Espírito Santo. É o que nós te suplicamos nessa hora. Canta mais uma vez, canta. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Espírito
Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Amém. Vai se sentando e cantando, ó, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Canta, você vai. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Bom dia. Bom dia. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez aqui. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua palavra no Evangelho de São João. Evangelho de São João, no capítulo 6. Evangelho de São João, no capítulo 6. Vai ser a base dessa pregação. Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 48. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Repita comigo essa frase. Quem comer deste pão viverá eternamente. E a gente continua agora na palavra. E o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele nos dar sua carne a comer? Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Repita comigo: quem come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema da minha meditação nessa manhã de domingo é esse: quem comer deste pão viverá eternamente. Repita comigo: quem comer deste pão viverá eternamente. Quem aqui quer viver eternamente? Levanta a mão. Então existe uma condição. A condição para se viver eternamente é comer deste pão. E aí a gente vai perceber que Jesus vai conceituar, antes dele declarar, não é, quem comer deste pão viverá eternamente, ele vai dizer que pão é esse. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então existem duas maneiras de comer deste pão. Uma é esta que agora nós estamos fazendo.
comendo da palavra, saboreando a palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne. Só para você entender o valor da palavra, que talvez você esteja com ela aí na sua mão, e graças a Deus por isso. No Oriente, em algumas igrejas orientais, existe um sacrário para a Eucaristia e um sacrário para a palavra, porque da mesma maneira que se venera o corpo de nosso Senhor, se venera a palavra, porque a palavra é o próprio Cristo. Inclusive, São Jerônimo vai dizer: a ignorância da palavra é a ignorância de Cristo. Então, nós podemos comer desse pão da palavra, lendo a palavra, meditando a palavra. Mas Jesus, de uma maneira especial, neste discurso, ele está falando da Eucaristia, que é uma outra forma de comungar deste pão vivo que desceu do céu. E aqui ele vai dizer exatamente isso: quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Mas vamos pensar em vida. Coloca a mão aí em você. Está vivo? Sabe que vida é essa que você está tocando aí? Como ela é chamada? Com certeza você sabe que você estudou, né? Lá na escola isso aí a gente logo aprende. É a vida biológica, não é? Então toca aí, ó, vida biológica. Jesus, no final, ele vai falar também da realidade da bios, do físico, não é? O que é a vida biológica? É a vida temporal, que tem um limite. Nós não sabemos qual é o limite. Eu não sei qual é o limite da minha vida. Eu não sei o dia que eu vou fechar os olhos aqui para abrir lá. Mas eu sei que esta vida aqui é limitada, a vida biológica. Ela é a vida da história, da nossa história. Quantos anos você tem? Nesses anos que você tem, eu tenho 48. Parece que tem 30, né? Mas tem 48. Tenho 48. Então tem 48 que eu estou construindo uma história. Desde o momento em que no ventre da minha mãe, lá quando meu pai e a mãe tiveram o ato conjugal, graças a Deus, e aí eu passei a existir como uma única célula. Ali estava eu inteiro, o projeto Genoma, do início ao fim, está tudo programado lá, nesta única célula que é uma vida. E deixa eu dizer, esta vida é defendida pela Igreja Católica desde a concepção, e nós nunca abriremos mão dessa defesa, amém? Porque ali está uma vida, ali está o projeto da vida inteira biológica. Desde lá, a minha história começou a acontecer. A história da gestação, aquilo que aconteceu no exterior, aquilo que a minha mãe viveu, os sentimentos que ela transmitiu para mim. Depois eu nasci. Qual é o dia do seu nascimento? Olha, eu não quero disputar com ninguém, mas Nossa Senhora me escolheu. Eu nasci no dia dela, dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Por isso que eu gosto da batalha, da guerra, não da guerra igual que está acontecendo, mas da guerra espiritual. É nós, dia 7? Ah, rapaz, depois eu quero te dar um abraço. Você também foi escolhido por Nossa Senhora. Então, essa é a vida biológica, não é? A vida limitada, é a nossa existência, é o nosso ser. Depois que eu terminar a pregação, você vem dar um abraço no padre, tá bom? Beleza? Depois tem o olho igual o meu, rapaz, parece até comigo, o olhinho puxado, meio japonês. É o modo de existência do ser vivo. O modo de existência do ser vivo. Também dia 7? É nós, ó, tá vendo? Escolhido também por Nossa Senhora. Eu tenho certeza que tem outros aqui que nasceram em outros dias de Nossa Senhora. Mas vamos aplaudir a mulher eucarística, a Virgem Maria? Então, o modo de existência é a vida biológica. Só que a vida que Jesus está dizendo... Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Deus é eterno. Ele é incriado. Ninguém criou Deus. Ele existe desde todo sempre. A gente não consegue descrever
linguisticamente traduzir o que é eternidade, que Deus existe desde toda a eternidade, isso é um mistério, é uma coisa linda de se meditar. Porém, nós somos imortais, amém? Porém, nós não somos eternos, nós fomos criados. Naquele dia em que o seu pai se uniu à sua mãe, e ali o espermatozoide campeão venceu milhões naquela corrida, ele vai lá, fecundou o óvulo. Ali você recebe uma alma naquele momento, e ela é uma alma imortal, mas ela foi criada por Deus. Então a alma, ela é imortal, amém? Entendido? Agora, esta vida que Jesus está dizendo, ela tem um nome. Bios é a vida biológica. A vida que Jesus está dizendo, o nome que nós damos a ela no grego é Zoe. Repita comigo, Zoe. O que é a Zoe? É a vida plena, é a vida espiritual, é uma vida indestrutível, eterna. E esta vida nos é comunicada a partir do nosso batismo. Quando nós somos batizados, inicia-se o processo da Zoe. Eu queria dizer, se tem alguém que está me escutando agora, que não é batizado, por favor, pedala, para que você tenha essa vida. Claro, se você é adulto, você vai ter que se converter, criar vergonha na cara, mudar de vida, porque não é só batizar. Eu não batizo ninguém que não quer mudar de vida, porque não é isso. A igreja não aceita isso, não é? A pessoa tem que querer seguir os princípios, os preceitos, aquilo que é de Deus. Então, a Zoe, ela nos é comunicada, entregue por Deus a partir do dia do nosso batismo. Essa palavra Zoe está no Novo Testamento mais de 140 vezes. Ela aparece lá. É o termo preferido para falar da vida divina, a vida que o Pai tem em si mesmo e o Filho dá a todos aqueles que creem. Bata no peito e diga: eu creio, eu sou batizado, então a Zoe está acontecendo em mim. Aí Jesus vai dizer assim, em João 14:6. Anota aí para depois você conferir. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e o quê? A vida, a Zoe. A vida eterna começada já em nós. É Ele que nos dá essa vida eterna. Depois, 1 de João, capítulo 5, versículo 11. João vai dizer assim: Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a Zoe, a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Em quem está esta vida? Em seu Filho. Quem é o Filho? Jesus. Jesus veio nos dar esta vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus vai dizer em João 10:10b, porque o A, ele vai falar do demônio, e depois a gente vai entrar nesse aspecto. Jesus vai dizer assim: eu vim para que todos tenham vida em abundância. Que vida é essa? É a Zoe. Não é uma vida para sempre aqui nesse mundo. Eu fiquei para semente, não vou morrer. O homem, a ciência tem tentado achar um meio de fazer com que a vida seja... Eu não quero viver aqui para sempre, Deus me livre. Nesse vale de lágrimas, eu quero é o céu, eu quero é a visão beatífica, eu quero é estar diante do Senhor. Eu não quero. Mas para dizer para você, a vida que Jesus veio trazer é essa vida eterna. Quem come deste pão viverá. Como é? Quem come deste pão viverá eternamente. E aí a gente vai entender algo importante. Na encarnação, a vida humana, a bios, ela é assumida pela Zoe, pela eternidade.
de modo que o Verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. O que isso quer dizer? O eterno entra no tempo. Depois, João, no capítulo 1, no versículo 4. Nele está a vida. Diga comigo. Nele está a vida. Diga mais uma vez. Nele está a vida. Veja só. No princípio, João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que foi feito. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Então, nela havia vida, nele, na palavra, em Deus, no verbo. Nela havia vida, nela está a vida, na palavra, no verbo. A vida que era a luz dos homens. E essa luz dissipou as trevas. A vida eterna habita na carne. Diga comigo, a vida eterna habita na carne. Agora vamos lá. Deus, ele não anula a bios. No entanto, que São Paulo vai ter uma descrição importantíssima, dizendo de que o nosso corpo é templo. Então ele deve ser cuidado, não é verdade? Você se sentiria bem se você entrasse numa igreja totalmente suja, bagunçada, revirada? Você se sentiria bem? Se você chega na sua paróquia, está tudo fora do lugar, você vai procurar o padre. Padre, você precisa, eu vou ajudar, vou limpar. Por quê? A gente espera que o templo tenha dignidade. Então, Deus, não é como lá, né? Vamos imaginar, Platão vai dizer que a alma é escrava do corpo, como um desprezo do corpo. Não, Deus não despreza o corpo. Qual é o tema? Quem come deste pão viverá eternamente. Nós vamos chegar lá. Eu só estou introduzindo. Então, Deus não anula a bios, mas Ele transfigura a bios pela graça, o biológico pela graça, nos elevando à participação da vida eterna, da vida de Deus, da vida espiritual. E como que isso acontece? Vamos lá. Vai em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Eu já disse, mas agora eu estou fundamentando com a palavra. Romanos 6, 4. Pelo batismo, fomos sepultados juntamente com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Que vida nova é essa? A vida de Deus, a Zoe, a vida eterna, a vida espiritual. Depois, você pode ir no texto base, que é o capítulo 6, e voltar para o capítulo 5, no versículo 24. Pelo batismo, nós experimentamos essa graça. Agora Jesus vai dizer no versículo 24 do capítulo 5. Em verdade eu vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida espiritual. Para a vida espiritual. Agora, vai lá no texto que nós já lemos, no capítulo 6 de João, no versículo 54. Está ligado aí? Está acompanhando? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei
no último dia. Jesus agora está falando aqui da Eucaristia, da presença real, da Santa Missa, aonde nós comungamos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia, bios e zoe não serão mais separados. A carne, o corpo redimido, participará plenamente da vida divina. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Vamos lá, São Paulo vai nos ajudar. Pega aí a 1 de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52, quando Paulo vai fazer, um discurso sobre a realidade da morte. E ele vai dizer: num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos imaginar, eu não posso dizer isso, mas eu desejo o que eu vou dizer. Vamos imaginar que Jesus vai voltar na nossa geração. Gente, vai ser tremendo. Quem tiver morto vai ressuscitar, o corpo glorioso. Quem tiver vivo, olha para quem está do seu lado, se for na nossa geração, e diga: é nós. Eu não estou falando que vai ser, beleza? Eu estou com um se. Se for na nossa geração, diga para quem está do outro lado: é nós. Quem tiver morrido vai ressuscitar de corpo e alma, corpo glorioso. E Paulo está dizendo: quem estiver vivo terá o seu corpo transformado. Então, bios e zoe, a vida biológica e a vida espiritual, a vida de Deus presente em nós, a vida eterna, vão se unir nessa escatologia, nesse encontro com o Senhor no juízo final. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os vivos terão a sua vida, seu corpo transformado. Sabemos que quando ele se manifestar, diz São João, no capítulo 3 da primeira carta, no versículo 2, sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Em que sentido? Com um corpo glorioso, vivendo a vida eterna, espiritual. Aqui está o drama de quem for condenado. Porque quem for condenado não terá zoe, não terá vida de comunhão. O que é o inferno? O inferno é a ausência total de comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus, não há luz, não há bondade, não há felicidade. Isso é um inferno, é estar eternamente distante de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer assim: quando aqueles que forem para o inferno, eles lá chegarem e começar a sofrerem as penas do inferno, que são terríveis, e eles descobrirem que se eles tivessem rezado um pouquinho mais, eles teriam sido salvos, o drama vai ser ainda maior. Quem reza se salva, diz Santo Afonso. Quem não reza, se condena. Repita comigo: quem reza, se salva. Quem não reza, olha para quem está do seu lado: é nós, você está rezando desde quinta-feira, pelo amor de Deus. Aplauda essa pessoa que está do seu lado. Você já está entrando nessa onda de salvação, amém? Vamos aplaudir quem está em casa, que está rezando também. Nós entramos na onda da salvação, aleluia. E aí, meus amados, minhas amadas, Jesus vai dizer: quem come deste pão viverá eternamente. Vai ter a vida espiritual, a vida de Deus, a vida em Deus. A ressurreição
para a Zoe, para a vida eterna. Capítulo 5, eu volto nele, de João, no versículo 28, vai dizer assim, você está acompanhando? João 5, 28, não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ei, você está vendo que Jesus está dizendo que os maus também vão ressuscitar? Eles também vão receber um corpo, mas para a condenação. Por mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma, eu julgo segundo o que eu ouço, e o meu julgamento é justo, porque eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que Jesus está dizendo? Olha, eu vim salvar, mas tem pessoas que escolheram não querer a salvação, não seguir aquilo que deve ser seguido, vivido, para viver como salvos, para já viver aqui salvo, mas ainda não plenamente, o já e o ainda não. Então haverá uma separação, a única separação que haverá entre bios e zoe, definitivamente, porque a separação na morte ela é temporária, nós vamos depois no juízo final receber o corpo glorioso, vai ser os que forem condenados ao inferno. Segura na mão de quem está do seu lado, você não vai dizer nós agora não, você vai dizer, nós não seremos condenados, aleluia, amém? Glória a Deus por isso. Nós não seremos condenados, mas nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos permanecer nele. Porque os que estiverem no inferno estarão com a sua alma imortal, mas não terão zoe, não terão vida de Deus, comunhão, mas eles viverão eternamente longe da comunhão com Deus. Eu digo mesmo, Senhor, nos livre da condenação. Eu peço todos os dias, me livre da condenação, me dê a perseverança final, que eu não persevere só hoje, que eu persevere até o meu último suspiro, ou até o Senhor voltar. Na ausência da zoe, só existe morte e vazio. Porque a salvação que Cristo veio trazer, ela não é somente espiritual, ela é corpórea e espiritual. Por isso, quem come deste pão viverá eternamente. Diga bem forte, quem come deste pão viverá eternamente. Por isso que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 13, Paulo vai dizer assim, veja só, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto esses como aquele. O corpo não é para a imoralidade sexual, ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Diga comigo. Porém, Deus destruirá tanto aquele como esse. Agora diga bem forte, o corpo não é para a imoralidade sexual, ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Isso é lindo, meus queridos. Deus não nos criou para existir simplesmente, mas Deus nos criou para sempre nele, para que nós existamos para sempre nele. Ele deseja isso,
Ele quer isso, Ele anseia para que nós vivamos a vida verdadeira. Essa vida verdadeira que já começa aqui, quando a graça invade o tempo, quando Jesus vem nos salvar. João 3,16: de tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça invade o tempo e transforma carne, corpo em templo. Bate aí no seu peito e diga: a graça invade o tempo. A eternidade invade o tempo para fazer da carne, do corpo, um templo. Você é templo de Deus. Amém? Isso é lindo demais, isso é profundo demais. Isso aqui dá pregação de horas, meditando sobre isso. Um Deus que quis que o nosso corpo fosse templo dele. O Deus que nem o universo inteiro abarca. Ele mora em nós, Ele vive em nós. Ele quer habitar esse corpo. Esse corpo. E a ação de Deus em Cristo, ela une o tempo à eternidade, a carne ao espírito, a bios a zoe, para que no dia final, no corpo glorioso, nós sejamos plenamente vivos. Qual é o tema da minha pregação? Quem come a minha carne, como é que é? Quem come deste pão, viverá eternamente. Veja só o que é santidade. Ontem eu explicava na missa. Quem não esteve na missa ontem, eu te convido a ouvir a homilia depois, está gravado. Santidade é a participação na vida de Deus. Segura na mão de quem está de seu lado. Talvez o seu irmão não saiba disso, e você vai dizer para ele agora o que é santidade. Porque às vezes a gente acha assim, como eu explicava ontem, né? Vou repetir a explicação. Eu aprendi com o Padre João que a gente tem que repetir muitas vezes para fixar na cabeça e no coração. Então, se você ouve uma pregação do Padre, você vai vê-lo repetir, para que fixe aqui e aqui. Então, muitas vezes, continua segurando a mão desse irmão aí, porque está frio, vai esquentar. E aí, muitas vezes a gente pensou assim, santidade é não pecar. Pode parar de pecar, não é o PHN? Por hoje eu não vou mais pecar. Mas santidade é muito mais do que parar de pecar. Balança a mão desse irmão e diga: santidade é a participação na vida de Deus. Dá um sorriso para ele e diga: você já sabe a palavrinha grega dessa vida de Deus. Fala para ele: zoe. Então, a santidade é a participação na vida de Deus, que é o 3 vezes santo. Balança a mão do irmão e diga: não é apenas perfeição moral ou ausência de pecado, mas é a união com o próprio Deus por meio de Cristo, na força do Espírito Santo. Balança a mãozinha desse irmão e diga: ou seja, é a plenitude da vida cristã, é a perfeição da caridade, é a participação da santidade de Cristo. Olha para ele e fala: agora você entendeu o que é santidade? Agora deixa eu perguntar, quem aqui é comungante? Por que nós não somos santos ainda? Será que nós temos comungado bem? Primeira coisa que se exige para uma boa comunhão, para comer deste pão, quem come deste pão viverá eternamente, é estar em estado de graça, sem pecado mortal. Se eu comungo em pecado mortal, eu já ouvi aqui o Frei pregando,
Outros devem ter falado quando o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou comungando a minha própria condenação. Eu não posso brincar com isso. Ah, padre, mas eu desejo tanto comungar. Não comungo porque eu mereço. Espera aí. Nós não merecemos, eu também não. Mas não comungo porque mereço não é eu posso comungar em pecado mortal. Não. É melhor, se você não tem condições de comungar por algum motivo que te impede a comunhão, você comungar do corpo de Cristo, palavra, do que você correr o risco que a palavra diz. Então a primeira coisa é estar em estado de graça, para viver uma boa comunhão. Depois, nos preparar para viver a comunhão. Hoje a gente vive uma vida agitada, por isso que a gente não é santo como nós deveríamos ser, como comungantes. A gente chega e ao invés da gente se concentrar para o mistério que vai ser celebrado, a gente parece que está na pracinha, tricotando com a amiguinha do nosso lado, conversando, olhando o celular, vendo TikTok. Ninguém se prepara mais. Ninguém se prepara mais para encontrar-se com o Senhor. Deixa eu abrir parênteses, ninguém é muito forte, né? Tem gente que se prepara. E se você não se preparava, você precisa se preparar. Deixa eu te dar um toque. Chega antes da missa, não chega correndo não. Dá uma idinha lá na capela do Santíssimo. Fica um pouquinho em silêncio e diga: Jesus, o Senhor está aí, né? Daqui a pouco o Senhor vai estar aqui. E eu quero estar preparado para aproveitar tudo o que é a sua presença na minha alma, no meu coração, naqueles minutos que o Senhor estará presente em mim, em corpo, sangue, alma e divindade. Jesus, eu quero absorver a sua santidade. Aí a pessoa comunga, desculpa falar isso, mas eu vou falar. Às vezes tem gente que vem com o celular para tirar selfie na hora da comunhão. Ou alguém fica escondido ali para filmar. Se eu tivesse cabelo. Gente, por misericórdia, a gente tem continuado numa vida marromeno por conta disso. A gente não se prepara, a gente esquece aonde a gente está. A gente não está num lugar instagramável para ficar tirando foto. A gente está na missa. E desculpa, eu não estou dando lição de moral não, eu estou ensinando o que é certo. E aí, comunga, vai para o lugar cumprimentando as comadres. Oi, comadre. Oi, compadre. Aí, esqueceu quem está aqui dentro. Aí senta lá no banco, reza um Ave Maria, um Pai Nosso, não desconsiderando qualquer Ave Maria e Pai Nosso, e acha que fez ação de graça. Um dia, Jesus estava na casa dos amigos dele. Você sabe que Jesus gosta de fazer amigos, né? E deixa eu te dizer, ele quer ser seu melhor amigo. E aí, Jesus estava lá falando. Tinha uma senhora, dona de casa, muito boa, chamada Marta. Ela ficou trabalhando. E Maria sentadinha, fazendo ação de graças aos pés de Jesus. Aí a Marta vai e se irrita. O senhor não se incomoda de eu estar aqui fazendo comida e ela aí? Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa, estás agitada. Maria escolheu a melhor parte. Deixa eu dizer, quem comunga diariamente tem a possibilidade de escolher a melhor parte. Tem a possibilidade de ficar com Jesus como Maria ficou. Tem possibilidade de escolher a melhor parte, de se concentrar ali naquele momento. Se você quiser até abraçar o seu peito como um gesto de amor, você não precisa, isso aí é só sinal externo. Mas lá dentro do seu íntimo, lá na concentração da sua mente, você está ali
na presença dEle. Ele está em você da forma mais profunda, como um dia Ele estará eternamente. E Ele em você e em mim quer ser amado, quer ser adorado. Quantas vezes eu disse para Ele: Jesus, o Senhor está aqui, eu quero te amar, mas eu não consigo te amar tanto ainda. Me coloca um pouco mais de fogo, de caridade, de amor no meu coração, para que eu te ame mais. Eu quero te amar mais. O Senhor está aqui e eu sei que o Senhor é santo. Eu não tenho conseguido ser santo por mim mesmo. Então me dê, compartilha comigo a graça da santidade do Senhor. Compartilha comigo as suas virtudes. Compartilha comigo os seus pensamentos. Eu não quero pensar com a cabeça do mundo. Compartilha comigo os seus sentimentos. Eu não quero nutrir sentimentos que não sejam alinhados com o seu. Gente, a gente tem muita coisa para falar com Ele na hora da ação de graça. E aí os comungantes não têm se santificado mais. Ontem eu dei o testemunho lá de São Luís Gonzaga, santo, fez um voto de castidade eterna, perpétua, com 9 anos, com 12 fez a primeira comunhão, depois nunca mais deixou de comungar, com 16 renunciou todos os direitos que ele tinha na aristocracia italiana, entrou para a companhia de Jesus e como comungante se santificou, foi deixando a eternidade tomar a sua alma. Coloca a mão no seu coração e diga: eu não quero perder essa graça. Eu quero aproveitar tudo o que Jesus tem para mim na Eucaristia. Faz na minha vida, a partir de hoje, Jesus, essa obra. Veja só, lá no 1402 do Catecismo, a igreja vai dizer para nós assim: se a Eucaristia é memorial da Páscoa do Senhor, se pela nossa comunhão no altar nós somos cumulados da plenitude das bênçãos e graças do céu, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. O que o Catecismo está dizendo? A Eucaristia é a antecipação dessa experiência de céu. O céu que nos habita. A igreja está revelando isso para mim e para você. Então nós precisamos buscar essa união com Jesus. Pela Eucaristia nós somos incorporados a Jesus Cristo de modo único. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o efeito principal do sacramento da Eucaristia é a própria união do homem com Cristo, da mulher com Cristo. Diga comigo: o principal efeito da Eucaristia, deste sacramento de amor, é a própria união do homem, ou seja, a minha união com Jesus Cristo. Então, quanto mais nós comungamos, mais nós nos unimos a Ele. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus em 1995. Desde lá, eu nunca deixei de comungar. Eu comungo diariamente. Graças a Deus, hoje eu celebro a missa que eu comungo Jesus, né? Mas durante longos e longos e longos anos, eu tinha o desejo, tomava a decisão, fazia o esforço de ir na minha paróquia para a Santa Missa todos os dias. E fazia do domingo o dia mais importante, mais especial, onde eu colocava a minha melhor roupa para ir ao encontro dele. Intimidade, comungar dignamente significa permitir que Cristo more em nós. Veja bem, nós estamos num combate espiritual até que Jesus venha e a gente experimente essa vida eterna. Quem come deste pão viverá eternamente, e essa eternidade vai se estabelecendo. A gente vai viver nesse combate espiritual. Veja só, São Cirilo de Jerusalém, lá no século IV, vai dizer: ao participardes do corpo e do sangue de Cristo, torna-te um só corpo com Ele. Assim como
uma gota de cera funde-se com outra, assim nos unimos com Ele. Está preparado para receber o restante da fala de Cirilo? Ele diz: o demônio treme só de ver o sangue do Salvador correndo nas suas veias. Isso aqui é grandioso demais. A união com Cristo na Eucaristia nos faz inatingíveis pelo demônio, pois ele treme diante do sangue do Cordeiro, ele treme diante de Jesus. Santo Ambrósio de Milão: se cada dia recebes este pão, cada dia em ti é hoje. Se Cristo está em ti, não tem como buscares fora, buscares o maligno. Fuja a ele, pois você encontrou o céu. Depois, o que ele está dizendo? A Eucaristia é o céu em nós. Onde Cristo está, Satanás não pode permanecer. O combate espiritual se vence pela presença real de Cristo em nós. Depois, Santo Efrem: o fogo do Espírito Santo está escondido no pão. Ao comê-lo com fé, queima os espinhos do pecado e afugenta as feras espirituais. A Eucaristia é comparada ao fogo que purifica a alma e afugenta as potências infernais. Para ir terminando, Santo Inácio de Antioquia: a Eucaristia é remédio da imortalidade. Fica de pé. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga para ele: meu irmão, eu tenho um segredo para te contar. E quem contou para a igreja foi Santo Inácio de Antioquia. A Eucaristia é remédio da imortalidade, é antídoto contra a morte, ela é alimento que expulsa o mal e gera a vida de Deus. Zoe, balança a mão dele e diga: Zoe, a vida de Deus. Diga: a Eucaristia é o remédio para que você não morra jamais. Você vai viver eternamente. Ela é o antídoto contra a morte. Ela é o alimento que expulsa o mal e ela gera a vida de Deus. Depois Santo Tomás de Aquino vai dizer, balança a mão desse irmão e diga: este sacramento afasta os pecados e afugenta os ataques do demônio, pois quando comungamos, o mesmo Cristo que venceu a morte e venceu o inferno está em nós, vencendo a morte e vencendo o inferno. Agora é uma ordem, balança a mão desse irmão e diga: é uma ordem. São João Maria Vianney: comungai frequentemente. O demônio não pode ir contra uma alma que se nutre com o corpo de Cristo. Ele foge como um cão que foi vencido. Balança a mão desse irmão e diga: aleluia, aleluia, aleluia. De hoje em diante seja um comungante, verdadeiramente comungante. Amém? Amém. O diabo vai fugir de você. E essa vida eterna vai sendo edificada dia após dia, dia após dia. Quem come deste pão viverá eternamente. Levanta suas duas mãos e agradeça por este pão que desce do céu, que é Jesus. Agradeça por este divino sacramento. Jesus, nós somos imerecedores, nós não somos merecedores de tamanha graça, mas o Senhor quis permanecer conosco, o Senhor quis ficar conosco, o Senhor quis dar o seu corpo a nós em alimento, o Senhor quer que nós vivamos eternamente, o Senhor quer que nós vivamos a sua vida
participemos da sua vida. O Senhor quer encher-nos cada vez mais de eternidade. Eu quero a eternidade, por isso eu sou comungante. Eu quero a santidade, por isso eu comungo todos os dias. Eu quero esse fogo que purifica, por isso eu te recebo na minha alma, no meu coração. Eu quero que o diabo fuja de mim, porque o Senhor o vence e está presente em mim. Obrigado, Jesus, por esse dom, por essa dádiva, por essa graça. Obrigado por essa oportunidade de entender esse mistério e de mergulhar ainda mais profundamente, comendo desse pão que me fará viver eternamente. Ora por um instante no Espírito, solta a sua voz, ore em línguas. Ora sim, e mergulha nesse mistério. Quem o receber, o viverá eternamente. É Jesus Cristo. Ele é o pão. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Alimento vivo. Alimento vivo em meio a nós. Só entenderá o seu amor quem o receber. Quem o receber é Jesus Cristo. Canta para Ele. Ele é o pão, Ele da, é o pão vida. da vida. Ele é o pão. É Jesus Cristo, É canta. Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós.